Um crime cruel e cheio de detalhes perturbadores, cometido em um dos apartamentos mais luxuosos de São Paulo. Em 2012, o Brasil foi surpreendido pela notícia que Marcos Kitano Matsunaga, empresário e herdeiro de um dos maiores grupos de alimentos do país, havia sido morto e esquartejado por sua própria esposa, Elise Matsunaga. O caso uniu traição, dinheiro, ciúmes em um desfecho macabro, mas afinal, quem era Elise? E o que levou uma mulher aparentemente comum a cometer um crime tão brutal? Elise nasceu em 29 de novembro de 1974, em Chopeizinho, uma pequena cidade do interior do Paraná. Cresceu em uma família humilde e desestruturada, enfrentando muitas dificuldades financeiras. O pai era alcoólatra e ausente, e a mãe também tinha problemas emocionais, o que fez com que Elise tivesse uma infância marcada por instabilidade e sentimentos de abandono. Ainda na adolescência, sofreu abuso sexual do padrasto, fato que ela mesma relatou anos depois em entrevista. Esse trauma deixou marcas profundas em sua personalidade, reforçando o sentimento de solidão, desconfiança e desejo de escapar de sua realidade. Desde jovem, sonhava em sair do interior e conquistar uma vida de sucesso e estabilidade. Chegou a se mudar para outras cidades e iniciou o curso de enfermagem, mas não conseguiu concluí-lo por falta de recursos financeiros. Sem apoio familiar e em busca de independência, acabou se mudando para São Paulo, onde começou a trabalhar como acompanhante de luxo, entrando em um universo de luxo e poder que constatava fortemente com suas origens pobres. Marcos nasceu em 1971 em uma família de descendência japonesa que se estabeleceu no Brasil e construiu um império alimentício. Marcos cresceu em um ambiente de riqueza, disciplina e valores tradicionais, com grande expectativa de que continuasse o legado familiar dos negócios. Desde cedo, recebeu educação voltada para administração e gestão de empresas, refletindo a mentalidade de responsabilidade e sucesso típica da família. Formou-se em administração de empresas, preparando-se para assumir funções estratégicas dentro da IOC. A origem privilegiada proporcionou a ele acesso a luxo, viagens e círculos sociais de elite. Apesar do conforto financeiro, a criação em uma família tradicional exigente moldou uma personalidade disciplinada, ambiciosa e com padrões elevados, especialmente no que dizia respeito à imagem, status e reputação. Em meados dos anos 2000, Elise trabalhava como acompanhante de luxo em São Paulo. Marcos, já casado na época e herdeiro, a contratou para encontros profissionais. Diferente de outros clientes, Marcos acabou se interessando por Elise de forma pessoal, encantado por sua beleza, inteligência e jeito cativante. Os encontros profissionais evoluíram para um namoro intenso, com Marcos se separando de seu casamento anterior para ficar com Elise. Apesar do romance, a relação já carregava tensões e diferenças sociais. Após algum tempo de namoro, Marcos e Elise se casaram e ela teve sua filha. Para Elise, o relacionamento representava a realização de seu sonho de ascensão social, saindo da pobreza e entrando em um mundo de luxo. Para Marcos, talvez tenha sido a busca por novidade e emoção fora do círculo social de elite, embora o relacionamento também carregasse ciúmes e desconfianças que se tornariam mais evidentes com o tempo. O casal tinha um grande aprecio pela caça. Marcos até ensinou Elise a atirar, levando ela em estandes de tiro. Para quem via de fora, parecia um casamento de contos de fadas, apartamento de alto padrão em São Paulo, viagens, festas, bens de luxo e uma filha pequena. Mas por dentro, o casamento era marcado por tensões, ciúmes e desconfiança. Marcos mantinha relacionamentos extraconjugais, o que gerava conflitos constantes com Elise. A diferença de origem social e cultural também gerava atrito. Elise vinha de um passado humilde e difícil, enquanto Marcos era herdeiro de uma família rica, tradicional e rígida. A família de Marcos nunca aceitou plenamente Elise, o que criava um clima de rejeição e isolamento dentro do próprio lar. Isso reforçava sentimentos de frustração e inadequação em Elise, apesar de toda a sua riqueza material. No dia 19 de maio de 2012, Elise acordava no apartamento do casal na zona norte de São Paulo, junto com Marcos e a filha do casal, que tinha cerca de 1 ano de idade na época. O clima no lar já estava tenso. Elise se sentia pressionada, insegura e desconfiada das infidelidades de Marcos. Relatos indicam que discussões anteriores continuavam a afetar o ambiente. Durante a manhã, ela cuidou de sua filha e das tarefas domésticas, mas estava visivelmente abalada emocionalmente, refletindo frustração, medo e ressentimento acumulados nos últimos
primeiros anos do casamento. Por volta da tarde, uma discussão acalorada começou entre o casal. Marcos e Elise discutiram sobre a conduta dele no casamento, incluindo traições recentes, ciúmes e desconfianças mútuas. A briga evoluiu rapidamente para um conflito físico e emocional intenso, com gritos e acusações, refletindo a tensão acumulada de anos de problemas conjugais. Em determinado momento da discussão, Elise pegou um revólver calibre 38 que estava no apartamento. Ela apontou a arma para Marcos e disparou uma vez na cabeça, matando-o instantaneamente. O tiro foi o ponto culminante de anos de tensão do casamento conturbado. As traições, o sentimento de inadequação e frustração se manifestaram naquele momento. Após a morte de Marcos, Elise tomou a decisão de esquartejar o corpo. Ela utilizou facas e serras de caça que estavam no apartamento, cortando o corpo em várias partes de forma organizada. Cada parte foi colocada em sacos plásticos grandes e malas de viagem, preparados para o transporte e descarte. Esse processo levou horas e exigiu um grande esforço físico e emocional. Depois de colocar os pedaços em sacos, Elise transportou cada saco separadamente para dificultar a identificação e a investigação. Algumas partes foram abandonadas em locais distintos de São Paulo, enquanto outras permaneceram em lugares próximos até que pudessem ser descartadas. O método foi planejado de forma a dificultar a ligação do crime a ela, mas o processo revelou um grande grau de frieza e controle emocional na execução do ato. Após o descarte do corpo, Elise tentou retornar à rotina, mantendo a aparência de normalidade para quem a via de fora. A ausência de Marcos rapidamente chamou a atenção de família e da polícia, iniciando uma investigação que levou à descoberta do assassinato e do esquartejamento. O crime chocou o Brasil, não apenas pela brutalidade, mas também pelo contraste entre a vida de luxo do casal e a violência do ato. No dia 23 de maio de 2012, moradores da região de Calcaia do Alto, em Cotia, estranharam uma presença de sacos plásticos abandonados às margens da Estrada dos Pires, uma via cercada por mata fechada. Ao se aproximarem, perceberam que havia algo anormal pelo peso e formato dos volumes. A situação chamou a atenção a ponto de acionarem as autoridades. Quando as equipes chegaram ao local, abriram os sacos, se depararam-se com restos mortais humanos. Alguns sacos estavam em pontos distintos da estrada, não concentrados em um local só, o que causou espanto e inquietação da comunidade. A cena foi cercada imediatamente e os sacos recolhidos pela equipe especializada. O material foi levado para o Instituto Médico Legal para análise a fim de determinar a identidade da vítima. Nos dias seguintes, a notícia ganhou destaque. Os restos mortais encontrados em Cotia pertenciam a um homem de alto padrão social, cuja ausência já estava a levantar dúvidas entre familiares e pessoas próximas. No dia 12 de maio de 2012, Marcos Kitano Matsunaga desapareceu. Elise relatou que ele havia saído e não voltado mais. A polícia começou a estranhar porque Marcos não tinha histórico de sumir sem avisar, ainda mais deixando negócios e família sem contato. Entre os dias 20 e 23 de maio, sacos plásticos com partes do corpo de Marcos foram encontrados em Cotia. Isso mudou completamente o rumo do caso. Agora, não era um desaparecimento, mas um homicídio com esquartejamento. Investigadores conseguiram as imagens do prédio onde o casal morava, na Vila Leopoldina, em São Paulo. As câmeras mostraram Marcos descendo até a portaria para pegar uma pizza. No dia 19 de maio, foi a última vez em que ele apareceu vivo. Horas depois, câmeras registraram Elise saindo do prédio com malas e volumes, que depois se confirmariam serem os sacos com partes do corpo. Essa evidência foi crucial, porque Marcos não foi visto mais, mas Elise estava movimentando objetos grandes logo após o seu sumiço. A polícia realizou busca no apartamento do casal, utilizando um luminol, substância que revela sangue invisível a olho nu. Encontraram vestígios de sangue na sala em um dos quartos, confirmando que ali havia ocorrido um crime. A trajetória indicava que Marcos foi atingido e levado até outro cômodo. Durante o descarte do corpo, Elise foi parada pela polícia rodoviária em uma blitz, porém foi liberada. Até hoje, não se sabe por qual motivo os policiais liberaram ela, sendo que se eles tivessem feito a vistoria, teriam encontrado o corpo e Elise seria presa na mesma hora. Mas infelizmente, isso não foi feito. Diante das provas e da pressão da investigação, Elise acabou confessando o crime. Disse que, após uma briga violenta sobre traições, atirou em Marcos com a arma que o casal tinha em casa. Alegou ter perdido o controle diante da descoberta de mais uma infidelidade. Em seguida, decidiu esquartejar o corpo para tentar dificultar a identificação e ocultar o homicídio. Depois da confissão, Elise colaborou com a investigação, dando detalhes de como executou o crime, o esquartejamento e o descarte dos sacos em Cotia. Essa cooperação foi essencial para fechar lacunas da investigação, como a motivação, a dinâmica de
dentro do apartamento e o trajeto do transporte dos restos mortais. No entanto, a brutalidade do ato e a frieza que ela descreveu os passos chocaram a opinião pública e os investigadores. A investigação concluiu que Elise matou Marcos dentro do apartamento com um tiro na cabeça, depois o esquartejou o corpo e tentou se livrar das evidências. Todas as outras hipóteses, como sequestro, crime empresarial e participação de terceiros, foram descartadas. Ficou comprovado que se tratava de um crime passional com ocultação de cadáver. O crime aconteceu em maio de 2012, mas o julgamento só ocorreu em dezembro de 2016, mais de 4 anos depois. Durante esse tempo, Elise ficou presa preventivamente. O caso ganhou grande repercussão na mídia porque envolvia um empresário milionário da Yoki, uma esposa de origem humilde que trabalhava como acompanhante de luxo antes de conhecê-lo, e um crime brutal com esquartejamento. O julgamento aconteceu no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Foi feito perante um júri popular, composto por 7 jurados escolhidos entre cidadãos comuns. O juiz responsável pelo caso foi Adilson Palkowski Simone, acusação que argumentou que Elise matou Marcos de forma premeditada, motivada por interesses financeiros, já que ele cogitava o divórcio, o que afetaria sua vida de luxo, destacando o esquartejamento frio e calculado, afirmando que ela tinha sangue frio e tentou ocultar o crime, apontando que não houve legítima defesa, mas sim execução planejada. A defesa tentou sustentar que Elise agiu em um momento de fúria, durante uma briga violenta, argumentou que ela era vítima de traições, humilhações e abusos psicológicos por parte de Marcos. Tentaram caracterizar o crime como um homicídio privilegiado, cometido sob forte emoção, o que reduziria a pena. Também ressaltaram que Elise confessou e cooperou com a investigação, pedindo uma pena menor. O julgamento durou 7 dias, com intensas coberturas da imprensa. Foram ouvidas testemunhas, familiares, policiais e peritos. A filha do casal, ainda criança na época, foi um dos elementos emocionais mais lembrados durante os debates. A mídia tratou o caso quase como um drama de novela criminal, chamando Elise de viúva negra. No dia 5 de dezembro de 2016, Elise foi considerada culpada. O júri reconheceu que não houve legítima defesa, mas também não aceitou totalmente a tese de premeditação da acusação. A sentença foi de 19 anos, 11 meses de prisão, 16 anos e 3 meses por homicídio qualificado, motivo torpe e uso de recursos que dificultou a defesa da vítima, 2 anos e 6 meses por ocultação de cadáver e 1 ano e 2 meses por porte ilegal de arma de fogo. Em 2019, após cumprir parte da pena, Elise conseguiu progressão de regime para o semiaberto. Em 2022, ganhou o direito ao regime aberto, podendo trabalhar e estudar fora da prisão. Sua história voltou a ter destaque em 2021 com o lançamento do documentário da Netflix, Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime, em que ela própria fala pela primeira vez em detalhes sobre o caso. Após confessar o crime em 2012, Elise foi levada à penitenciária feminina da capital, no Carandiru, em São Paulo. No começo, passou um período em isolamento por ser considerada uma presa de alta repercussão. Como qualquer detenta, recebeu uniforme e seguiu as regras de rotina rígida: acordar cedo, banho de sol, refeições e horários fixos e trabalho dentro da unidade. Com o tempo, Elise foi transferida para a penitenciária feminina de Tremembé, conhecida como prisão das celebridades, pois abriga presas famosas como Suzane von Richthofen e Ana Carolina Jatobá. Em Tremembé, Elise tentou se adaptar, participava de atividades de ressocialização como cursos e oficinas, trabalhou em costura e artesanato, produzindo roupas e itens manuais. Dedicou-se também a estudos de direitos. Muitos relatos afirmam que ela passava boa parte do tempo lendo. No início, houve certo isolamento. Muitas presas a viam como uma mulher que matou e esquartejou o marido, o que gerava desconfiança. Porém, ao longo do tempo, Elise conquistou algum respeito, principalmente por ser discreta, educada e manter um comportamento considerado tranquilo pela direção da unidade. Ela também se manteve longe de confusões, não tendo registros de envolvimento em brigas graves. O caso de Elise Matsunaga nos lembra que a violência doméstica pode assumir formas psicológica, emocional e física. Por trás de um casamento de luxo, de aparência de felicidade, havia um relacionamento marcado por desconfiança, traições e ressentimentos. Como eu havia falado, a Netflix lançou um documentário falando sobre o caso, onde Elise Matsunaga é a protagonista e ela fala mais abertamente sobre si mesma e sobre o caso. O documentário tem 4 episódios e, na minha humilde opinião, a Netflix tem que parar de tentar sempre romantizar os criminosos. Eles já
fizeram isso quando lançaram o documentário barra série de Jeff Dahmer, e agora fizeram com Elise Matsunaga. Não querendo dar uma de metaforando, mas durante os 4 episódios, no meu ponto de vista, ela está atuando. A única demonstração de remorso é por não poder mais ver sua filha. De resto, duvido muito que ela tenha realmente se arrependido de fato. A série tenta a todo o tempo fazer com que quem esteja assistindo tenha pena e sinta dor dela, e assim esquecendo que ela é uma assassina que matou, mutilou e descartou como lixo seu ex-marido. E lembrando, essa é só a minha opinião.